milhão de amigos. É o que a Rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, amigo espírita, pode ajudar. Convide 5 amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de 1 milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando. Boa noite a todos, boa noite a todas. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Boa noite, João. Boa noite, parceira Cris. Muita paz e muita luz. Boa noite, gente. Eu acho que Rinaldo deu uma travadinha, não foi? Mas daqui a pouco ele... Não, ele voltou agora. Nós só temos a agradecer mais uma vez por essa oportunidade. Sejam todos bem-vindos ao NEP Honório de Abreu, onde todos os sábados, às 21 horas, nós trazemos um convidado especial para participar desse estudo tão gratificante. E também nós trazemos um momento especial, que é o momento, né, no final do nosso estudo, um momento de arte, um momento de música para nos elevarmos. Hoje, por sinal, vocês já estão vendo aí nosso irmão João Tonico, né? Ele vai ter um outro compromisso, e aí solicitar a nós para que a gente pudesse antecipar na abertura a sua apresentação. E hoje nós teremos a nossa querida irmã do coração, Cris Mascarenha, como a facilitadora do estudo de hoje, né? A descrição de Jesus. Que coisa interessante, né, Cris? Como vai ser? É com você, Cris, e depois o Tonico. Paz e luz para todos. Boa noite, gente. Rinaldo, parceiro, João Tinoco, do Grupo Alvorada, aqui da Federação Espírita Pernambucana. Gratidão. Boa noite, Silvia Andréa. Isnande, que estava conosco semana passada, fez um estudo belíssimo, lá do Maranhão. Olga White, boa noite. Lenira já entrou aqui, Federação Espírita Pernambucana. Fátima Soares, boa noite, Fatinha, do NEPFET também. Dina Leide, sempre aqui com a gente, viu? Muito obrigada pela presença. A Olívia foi a primeira que entrou, viu, Olívia Gurgel? Olívia. Do NEP, do Missionários da Luz, de Olinda, né? Então, Rosana Torres, Ney Teixeira, olha, muito obrigada pela presença, de Juiz de Fora, Ney. José Roberto Alencar, do NEP Alta de Souza. Adriana Vilela, seja bem-vinda, Adriana. Que bom tê-la aqui. Fatinha, obrigada. A Iris Pedrosa, de lá do NEP Uniluz, o Itamar, de lá do Novo Horizonte, Olga, sejam todos bem-vindos, Lenira. Muito bom. Vamos lá, que hoje tem muita coisa, e hoje, lindo, 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 maravilhoso. Eu sou apaixonada por esse espírito, né, João Batista, e sempre acontece alguma coisa para eu estar no estudo de João ou Batista, por incrível que pareça. E eu fiquei pensando, viu, João, você aí que é artista, né, que é musicista, que nós estamos adentrando o mês de junho, São João, olha aí, um mês cheio de homens do Evangelho, maravilhosos. Então, diz a tradição católica que Isabel, a mãe de João Batista, né, prima de Maria de Nazaré, quando ele nasceu, ela acendeu uma fogueirinha para que Maria de Nazaré, de lá, pudesse saber que ele tinha nascido, né, porque eles moravam em Encarim. Era bem distante, viu? A fumaça não dava para ser vista, não. Mas, enfim, a gente comemora o carneirinho, quando ele batizou Cristo, né? Eis aqui o Cordeiro de Deus. Então, o carneirinho e a fogueira tem tudo a ver com São João, com o Nordeste, com nossa região. Mas eu sei que eu já fui para a festa de São João em São Paulo, viu? Então, tem em todo lugar. É uma grande festa e é uma maravilha. E nós vamos adentrar também em junho, ainda falando de João Batista, o próximo sábado. Porque o Evangelho de Lucas tem essa coisa maravilhosa que nos deixa muito em contato durante muito tempo, no início, né, Joãozinho? A gente estava falando do NEP aqui, e que muito falando da infância, do nascimento, do anúncio de João,
e de Jesus, né? Tem essa coisa familiar, o de Lucas. Então, por isso, gente, que pode parecer assim, a gente está no ar assim, há 3 meses e ainda está em João e Jesus, porque a gente está em Lucas. É por isso. E está ótimo, está bom demais, tá? Então, eu vou começar fazendo a descrição de imagem para os nossos amigos com deficiência visual. Fala. Cris, deixa eu falar uma coisa aí para o próximo convidado nosso, né, o mediador, no caso aí, que vai facilitar o nosso estudo, convidado, o nosso nepiano lá de João Pessoa, é João também, viu? Seu xará. Olha só, Joãozinho, beijo, João. João Alves, meu parceiro de NEP Brasil, muito bom. É muito João, nossa, bom demais. O Ene, de noite novamente aqui conosco, né, Ene? Bem-vinda. Marie, olha, ela dando graças a Deus, João Batista. Ângela Tanaka, estava ontem comigo, a gente estava junto no estudo do NEP maravilhoso sobre evangelizar. Eusa Missano, não perde uma. Maria José Lima, de Mato Grosso. Eusa tem programas maravilhosos, né? O Consolador. Amália, Amália, prazer tê-la aqui. Carolina Prestrello, eu estava com saudade de você, viu, amor? Lucenira Passos, Eleane Maria do Nascimento, boa noite a todos. Lili Domingos, olha, Lili lá do Uniluz, né? Uniluz. Então, vamos lá, nós estamos em 3 telas, certo? O pano de fundo é um cartaz do Estudo do Evangelho de Lucas, à luz da doutrina espírita. Ele é amarelo, laranja e vermelho, e é a imagem do Cristo grande, certo? E nós estamos em 3 telas, acima 2. À sua esquerda, eu, Cris Mascarenhas, uma mulher branca, cabelos louros, um pouco abaixo dos ombros, estou vestindo uma blusa listrada. Atrás de mim, uma parede lilás, clara, tem uma estantezinha com um arranjinho de flores e o meu Jesusinho que Rafael Papa me deu. À sua direita, acima, está Rinaldo Soares, nosso parceiro. Ele é um homem moreno, de óculos quadrados, cabelos grisalhos, muito elegante, porque ele é magro, está com uma camisa cinza de gola e atrás dele uma parede branca. Aqui abaixo, o nosso convidado, que vai cantar já já, o João Tinoco, do grupo Alvorada, aqui na Federação Espírita Pernambucana. Ele é um rapaz, um jovem, moreno claro, ele usa barba, o cabelo baixinho, está com uma camiseta de malha cinza, com os braços em cima do violão. Tem escrito o que aí, Joãozinho? Diga, João. Guia-me, está escrito guia-me. Olha, muito bom. Ele está com o violão dele, o cenário dele atrás tem outro violão pendurado. Não sei se é só de enfeite, João. Você toca também esse aí atrás? Toco ele também. Toco ele também. Olha, também, né? Então, tá bom. Bom, então, como nós falamos hoje, nossa prece inicial vai ser musicada. Então, o Joãozinho vai ficar aqui com a gente, vai cantar 2 músicas para harmonizar essa live maravilhosa do sábado, às 21 horas, que é nossa festa do final de semana, essa live. Olha o Daniel Rosa de Goiás, que já está aqui. Ele sempre está com a gente. Bem-vindo, Daniel. Bem-vinda, Luci Machado Pinto. Olha, chegando agora com muito amor, ela está dizendo. Caraguatatuba, São Paulo. Ainda bem que eu acertei dizer, não foi nome difícil. Leonardo Garcia, boa noite. Tamada, Licena, Simone. Só amigos. Vamos lá. Joãozinho, fica à vontade. Vamos lá. Obrigado aí, Cris. Obrigado aí, Rinaldo. É um prazer estar aqui. Tá, pessoal, como a gente já estava conversando aqui, sou o João Tinoco, faço parte do Grupo Alvorada, da Federação Espírita Pernambucana. Então, como vocês já entenderam, né, que nós somos jovens, todos do grupo, evangelizadores, trabalhadores da casa, né, da Federação. Tá? Trabalhamos juntos há mais ou menos 9 anos, né, de existência de grupo. E, desde então, temos o objetivo de evangelizar através da música. Então, para a gente já iniciar com essa questão, né, de um tema tão interessante, né, que é o estudo do Evangelho de Lucas, e também abrindo ponte para João Batista, né, meu xará, né, a gente vai cantar algumas músicas aqui com vocês, mas eu já peço a gentileza. E todos vocês já levaram em pensamento, tá, para a gente poder vibrar aí e psiquicamente estar leve, para que a gente possa conduzir esse estudo da melhor maneira possível, tá bom? Então, já de antemão, o Grupo Alvorada agradece a todos vocês, tá? Agradece também ao pessoal aqui pelo convite, tá?
E esperamos poder continuar colaborando com vocês. Então vamos lá, vamos começando e já elevando nosso pensamento. Vamos tocar 2 músicas que são do grupo, tá? Essa primeira ela fala dos evangelistas, tá? A composição do nosso amigo Denis Martins, né? Que também faz parte do grupo, né? Que foi dentro de um encontro de juventude, né? Então a gente vai tocar aí Evangelistas, que está no nosso CD. Vocês podem encontrar o nosso CD no Spotify, no Deezer, nas plataformas de música e também no nosso YouTube, tá bom? Então vamos lá, vamos começar com Evangelistas. Deus ouve o céu, do monte bendito, na consolação. Marcos põe-se em ação, recolhe de Pedro a grande missão. Evangelho divina luz, pela mão dos homens, ensina Jesus. Pela mão dos homens, ensina Jesus. Lucas mente os atos te levam a Paulo cristão. João, amor entrou, a luz resplandece na escuridão. Evangelho divina luz, pela mão dos homens, escreve Jesus. Pela mão dos homens, escreve Jesus. Mateus ouve o céu, no monte bendito, na consolação. Marcos põe-se em ação, recolhe de Pedro a grande missão. Evangelho divina luz, pela mão dos homens, ensina Jesus. Pela mão dos homens, ensina Jesus. Lucas pede os atos te levam a Paulo cristão. João, amor entrou, a luz resplandece na escuridão. Evangelho divina luz, pela mão dos homens, escreve Jesus. Pela mão dos homens, escreve Jesus. Pela mão dos homens, ensina Jesus. É isso aí. Pra gente tocar a próxima música, que vai ser a final, né, Cris? Não é isso mesmo? Isso. Pronto.
Nossa próxima música, ela também é de composição do Grupo Alvorada. E é uma música interessante também que fala um pouco sobre a nossa forma de entender os ensinamentos do Cristo e da nossa forma de comunicação com Ele. Como nós entenderíamos as suas lições? Né? Como Ele poderia nos ensinar? Né? Então, considerando toda essa reflexão, todo esse sentimento, a gente vai tocar agora a música Ensina-me a Amar, também composta pelo Grupo Alvorada. Vamos lá, vamos começar. Meus discípulos serão conhecidos por muitos. Joãozinho, obrigada, lindo. Adorei a última frasezinha aí, viu? Meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. Né? Você está vendo aqui no chat, é só a gente desejando uma maravilhosa noite para todos nós, para você também, leva um abraço, viu? Para todo o Grupo Alvorada, que eu sei que você é um dos componentes, né? É um grupo. Muito obrigada pela sua participação e a gente espera que você volte. A gente que agradece. Um forte abraço para todo mundo, tá? Pessoal que está na live, Rinaldo, Cris, um abraço. Fica com Deus. Tchau, amor. Obrigada. Agora, minha gente... Agora somos nós. Passo a bola para a Vossa Senhoria aí, tomar a frente aí, e descreva para a gente aí esse Cristo aí que João traz com muita
simplicidade, né? Com muita humildade. Exatamente. Você já disse a palavra, a senha secreta você já falou, viu, Rinaldo? É isso mesmo, né? Vamos aí começar essa noite de João, entrando aí por esse mês aí de João também. Vamos lá, do São João da gente, né? Eu vou, como nós sempre fazemos, colocar aqui os capítulos, né? O texto para a gente se aproximar, tá certo? Eu vou colocar os 4, porque a descrição do Cristo está nos 4 evangelistas, certo? Muito mais completo em Lucas. Então, como nós temos aqui, não é um estudo normal do NEP, né? 1h30, e às vezes fica 2, 3 semanas. Então, a gente só tem hoje essa oportunidade. Eu vou ler só Lucas, tá? Bíblia de Jerusalém, que eu vi, está muito igualzinho à tradução do Haroldo Dutra Dias, ok? Aí eu nem coloquei. E o texto que está aqui, né, que a gente colocou, é a tradução do Novo Testamento de Haroldo Dutra Dias pela editora FEB, tá certo? Vou projetar aqui e vou ler e vou falar do que tem diferente nos outros evangelistas, tá bom, gente? Vamos lá, então. Bom, então está em Lucas, capítulo 3, versículos 15 a 18. Como o povo estivesse na expectativa e todos cogitassem em seus corações se João, porventura, não seria o Cristo, João respondeu a todos dizendo: Eu vos mergulho na água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das sandálias. Ele vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. A pá está na sua mão para limpar sua eira e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo inextinguível. Exortando também, com muitas outras palavras, evangelizava o povo. Então, nós encontramos nos outros evangelistas. Em Mateus, o que é que a gente vê aqui de diferente? No iniciozinho, né, capítulo 3, versículo 11, apenas. Eu vos mergulho na água para o arrependimento. Vem essa palavra arrependimento, né, que era o que João clamava no deserto, arrependei-vos. E aqui, em João, o evangelista, certo? No capítulo 1, 24 até o 25, ele diz o seguinte, João faz uma observação interessante, que dá uma contextualizada para a gente. Ele fala, e os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Interrogaram-no e disseram-lhe, então, por que batizas, se não és o Cristo? Nem Elias, nem o profeta. Olha só. Então, nós temos essa provocação aí, né, que ele nos traz. Eu vou tirar aqui, vou remover, para a gente voltar, certo? E vamos lá. Vamos começar, né? Um minutinho. João é provocador mesmo. Exato, exatamente, né? Então, nós temos aqui, vamos de versículo a versículo, tá certo? Aqui, vamos ver. Olha, gente. Então, quando a gente vem aqui, certo? O primeiro, como o povo estivesse na expectativa, aí a gente vai prestar atenção nessa palavra. E todos cogitassem em seus corações se João, porventura, não seria o Cristo, né? Essa palavra expectativa tem um motivo. Por que João dá essas explicações? Ele tem que dar essas explicações. Por que foi gerada essa expectativa? A gente vai até voltar um pouquinho que a gente já estudou aqui. O povo aguardava o Messias para libertá-lo do jugo romano, a gente sabia, né? Então, crescia essa desconfiança com relação a João. Se confundiam se João era o Messias ou não. Aí a gente vê o quê? Está lá em Malaquias, né? Ele dizendo que vai enviar o Elias à frente do Senhor. Em Lucas também ele diz que João vem com o espírito de Elias. Isaías diz que a voz que clama no deserto, né? Ele é tratado como profeta e mensageiro de Deus, certo? João Batista. Houveram muitos fenômenos em torno de João, ou Batista. Muitos sinais especiais. Ele era um grande profeta, realmente, e alarmou toda a circunvizinhança. O Sinédrio chamou a atenção também. Por quê? No seu anúncio,
já começou por aí. Durante a gravidez, né, aquela gravidez tardia de Isabel, com Zacarias, Isabel prima de Maria, os dois de origens, de linhagens sacerdotais, os dois eram justos diante dos olhos de Deus, que quer dizer que eles observavam a Torá, então se esperava um Messias dentro desse contexto, né? Quando Zacarias recebe a visita do anjo Gabriel, que Lucas disse que é o mesmo anjo do anúncio de Jesus, é o de João Batista também. Quando o anjo está lá anunciando para ele que ele está naquele momento no templo, né, que ele é sorteado para espargir o incenso, ele demora muito. E os sacerdotes que estão lá fora, eles compreendem que está acontecendo alguma coisa paranormal, estranha, e entram em prece, inclusive. Para completar, Zacarias sai mudo e surdo também. Ele já não fala, né? Então, eles sabiam, como aquele povo já esperava esses fenômenos, esses sinais, sabiam que era alguma coisa extraordinária. O nascimento de João, houve uma perseguição também. Ele foi tido numa gruta. Diz que os soldados, inclusive, entraram, mas não conseguiram enxergar por conta da escuridão, né? A Isabel se esconde lá na gruta. O nascimento de João Batista se espalha por todo canto, né? Então, nós vemos essa questão da fogueirinha, né, que é uma tradição. A gente sabe que Jerusalém e Nazaré tinham 143 quilômetros de distância. Não dava para ver o sinalzinho, né, de Isabel acendendo a fogueira para Maria ver. Mas o que acontece? Quando vai apresentar o menino, volta a fala de Zacarias, o que também é algo extraordinário. O nome do menino é fora do padrão, porque não tinha nenhum João na família. Isso era estranho, tanto que quando Isabel diz que o nome dele é João, o Zacarias pede o pergaminho para escrever, porque eles não aceitavam o nome João. O nome dele realmente é João, né? Aí, numa mensagem psicofônica, o Zacarias, mediunizado, ele recita um dos mais belos poemas do Novo Testamento, da Boa Nova. É o Benedictus, que a gente chama também do Cântico de Zacarias, que já falamos aqui, né? Esse cântico, eu vou ler ele aqui, é um poema que não é grande, porque a gente vai falar sobre ele durante o estudo, tá certo? Ele diz assim, o Zacarias: Bendito seja o Senhor de Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu peso. E suscitou-nos uma força de salvação na casa de Davi, seu servo. Como prometera desde tempos remotos, pela boca de seus santos profetas, salvação que nos liberta dos nossos inimigos e da mão de todos os que nos odeiam, para fazer misericórdia com nossos pais, lembrado de sua aliança sagrada, do juramento que fez ao nosso pai Abraão, de nos conceder que, sem temor, libertos da mão dos nossos inimigos, nós os sirvamos com santidade e justiça, em sua presença todos os dias. Olha só, isso aqui diz respeito a quê? Ao Antigo Testamento, tá certo? Aí ele faz o link, ele une o Antigo Testamento com o Novo. A primeira revelação com a segunda revelação. Aí ele entra agora na segunda revelação. Ele diz, e tu, menino, aí agora ele fala com João Batista, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás à frente do Senhor para preparar-lhe os caminhos, para transmitir ao seu povo o conhecimento da libertação pela remissão de seus erros. Louvores ao misericordioso coração do nosso Deus, pelo qual nos visita o astro das alturas. Quem é o astro? É o sol, né? Então, ele vem trazer o sol, prepara o caminho para o sol, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, para guiar nossos passos. Olha, quem é que vai guiar nossos passos? O sol. É Jesus, no caminho da paz. Então, a gente vê realmente uma junção da primeira revelação com a segunda e algumas questões que vamos ver daqui para frente, né? Aí, o que é que acontece? Na liturgia, celebra, inclusive, não sei se vocês sabem disso, uma curiosidade que eu queria trazer. João Batista é o único santo que se comemora o nascimento, que normalmente é
a data da morte, né? Diz que depois de Maria de Nazaré, ele provavelmente é o mais venerado na Igreja Católica. Então, assim, o quão grande esse espírito é, né? E por que que ele faz esse arrependei-vos, né? Porque quando ele diz o arrependei-vos, olha a intenção verdadeira. Sua palavra desataviada e contundente penetrava o coração dos que o ouviam, pois nele sentia a força moral dos legítimos homens espirituais, cuja vida representa o sustentáculo de suas afirmativas. Isso é uma informação importante. Então, a vida dele também foi cheia de coisas diferentes, né? Ele se dedicou muito cedo ao estudo das escrituras, ficou ali na comunidade Filhos da Luz, que é dos essênios, né, lá no Mar Morto, uma vida exótica, com alimentação, com a vestuária, né, desde 6 anos de idade, ali já um pregador itinerante. Ele tinha um magnetismo e um carisma enorme, as pessoas paravam. Por que paravam? A autoridade dele, que ele tinha, né, da vida. E aí eu quero mostrar para vocês um material aqui, deixa eu apresentar novamente, certo? Ó, deixa eu colocar aqui para vocês. Isso aqui, gente, pronto. Gente, isso aqui é onde ele nasceu, lá em Encarim, né? E em latim, nesse círculo, no meio aí, em latim está dizendo assim, aqui nasceu o precursor do Senhor. Se vocês observarem, isso é um sol, o símbolo do sol, para justamente homenagear o sol, o astro que fala no poema, que Zacarias fala, que ele vai ser o precursor desse astro, que é Jesus. Coisa mais linda, né? E aí eu vou mostrar aqui também para vocês uma outra imagem. Sabe o que é isso aqui, gente? Isso aqui é o poema Benedictus, que eu li agora, em 24 idiomas. Se você chegar lá, nesse local onde é a igreja, né, de São João Batista, tem aí 24 idiomas para ler esse poema belíssimo, que realmente é um dos mais lindos, né? Aqui eu queria mostrar para vocês também, sabe o quê? Isso aqui é o monumento de Jesus, onde Jesus nasceu também. E aí, o que é isso aí? A estrela de Davi, com as 14 pontas, né? Que simboliza também, aquela tem um significado da estrela que guia os reis magos até chegar ao nosso pasto, ao sol, a Jesus, né? Eu queria mostrar isso para vocês, que eu achei muito, muito bonito realmente. Então, voltando aqui para o nosso estudo, né? Nós vamos ver o seguinte, nós vamos refletir depois dessas imagens. Lá em João, no capítulo 1, 19, diz assim, os judeus mandam de Jerusalém sacerdotes e levitas para interrogarem João, quem ele era. Né? Lembrando que ali isso aconteceu em Betânia, né? No Jordão. Então, foram os fariseus que mandaram eles. Né? E lá, em Lucas 16, a gente continua dizendo o seguinte, João respondeu a todos dizendo, eu vos mergulho na água, mas vem aquele que é mais forte do que eu, de que não sou digno de desatar a correia das sandálias, e vos mergulhará no Espírito Santo e no fogo. Bom, aí a gente vai ver. Lá em João, aí a gente volta para João 1,25, eu fiz uns recortes. Diz o seguinte, interrogaram-no e disseram, então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhe João, dizendo, eu mergulho na água, no meio de vós está quem vós não conheceis, porque Jesus não estava ainda na vida pública dele, né? E aí, por que isso, né? Por que essa pergunta? Quando a gente vai lá em Pastorino, em Carlos Torres Pastorino, no Evangelho, na Sabedoria do Evangelho, no capítulo 1, ele explica o precursor, né? Ele diz que a sua tarefa é apenas de preceder
o Messias. Quando ele diz que mergulha na água, e aquele mergulha no Espírito Santo e no fogo, a água está representando o que aí? Está representando a parte material, física. Então, João está falando para o intelecto. Ele está falando para os que estão encarnados, os que estão nessa existência. É como se ele estivesse falando para mim, Cristiane, e não para eu, espírito, que já tive vários nomes, várias existências anteriores, e ainda vou ter muitas na frente, né? Então, a ideia dele, a missão dele, que ele fica satisfeito com isso, realmente é o objetivo dele, é de trazer a ideia nova, é de alertar, de avisar. Ele não tem a intenção de mudar comportamentos ainda. Quando a gente vai lá para Alcione, no livro Renúncia, né, de Emmanuel, por Chico Xavier, eu fiz uma conexão, assim, como ele estava passando o quê, o João? A missão dele? Conhecimento. Para quê? Para saber, para poder escolher entre o bem e o mal, para poder mudar a mentalidade. E aí, a reflexão para agir. A Joana de Ângeles diz o seguinte, que nós, como homens, nós, apesar de pensantes, nós não refletimos antes de agir. Por isso que nós fazemos mal escolhas, nós decidimos de uma maneira errônea, impulsiva, porque não queremos parar para refletir, né? E isso exige, o Evangelho do Cristo, Alcione diz, precisa ser conhecido, refletido, sentido e vivido. Então, João traz essa questão de conhecer, de refletir, de sentir também, porque quando você pensa, você reflete, você passa para o arrependimento do que fez. Né? Você, às vezes, você passa por uma dor. Qual é essa dor que o leva ao arrependimento? A dor de ferir alguém, a dor de uma consequência ruim por conta de uma má escolha, às vezes agredir alguém, aí provoca uma perda de emprego, uma separação. Então, isso é o que vai causar o arrependimento. Por isso que ainda vai no sentir, né, de Alcione. Então, isso ajuda o quê? Esse arrependimento? A evitar novos erros, para que o evangelho, mais na frente, com Jesus, possa ser vivido, né? Porque aí, com Jesus, vai vir a oportunidade de quê? De ver o exemplo vivo e de testemunhar. Porque nós sabemos que não há transformação imediata. Nós não conseguimos fazer isso, não é, Rinaldo? Não é, amigos? A natureza não dá salto, a gente sabe. Então, João Batista, ele não vem para redimir, né? Ele vem batizar na água com essa intenção, né? A água representando a matéria, representando aí uma escassez, porque naquele tempo a água era escassa, então representava também o refrigério, a limpeza, o alívio. E também, se a gente for refletir, representa também o quê? A reencarnação. Porque se a água representa a matéria, então essa renovação, que o batismo é uma renovação, também é uma reencarnação, né? Uma possibilidade, porque são tantos simbolismos, né? Mas é bom porque a Torá tem 70 faces, e aí a gente fica pensando em várias coisas, né? Essa reencarnação sendo um mergulho, né? Um mergulho desse corpo físico. Pode falar. Cris, Dina Leide te questiona aí. Cris, então, João, reconhecer que o batismo realizado por ele era um batismo material? Exatamente. Ele reconhecia. Ele falava para a existência, para você que está encarnado. Era para o físico, para a questão física realmente, né? Para o ser físico que estava encarnado. Perfeito, viu? É isso mesmo. Aí, olha que maravilha. Ele sabe que um mais elevado do que ele, que é Jesus, né? Jesus, sim, vai falar para quem? Para a individualidade, para esse espírito do ontem, hoje e da frente, né? Ele não fala mais para aquele que está encarnado, porque o batizar no fogo representa a parte espiritual. Então, João representa a parte material, física, ele batiza da água para o físico, e Jesus batiza para o espírito. E isso tem um motivo, porque lá no Antigo Testamento tem dizendo que o Messias vai vir e que ele tem autoridade para queimar no fogo
tanto para consumir ou para purificar, em nome de Deus. E só ele tem esse poder. Olha que interessante, né? Agora, veja, essa é a parte mais difícil, né? Porque é a parte da mudança mesmo, na prática. Então, caberia realmente ao Cristo essa missão mais difícil, mais árdua, né? Porque, observem, eu posso mudar minha mente, meu pensamento, mas não mudar meus atos, minhas atitudes, no caso, né? Porque a atitude é a expressão, ela se expressa através dos atos e das palavras, minhas atitudes. Então, eu posso achar, ter uma ideia nova, mas eu não mudo. Então, eu não progrido. E a ideia é progredir, né? Por isso que Jesus vem e dá o exemplo. Aqui vão ver e vão testemunhar. Então, aqui a gente fecha o conhecer, refletir, sentir e vivenciar, que é preciso no Evangelho de Cristo, como traz Alcione, né? E aí ele diz, o que virá depois é mais forte, mais poderoso, né? E aí ele fala das sandálias, o que representa as sandálias? O Rinaldo começou falando de humildade, ele pegou logo o espírito da coisa, gente, porque naquele tempo, os escravos, eles tinham como tarefa desatar as sandálias dos seus patrões e carregar essas sandálias nas casas. Quando chegava visita, eles também ficavam na porta, tiravam a sandália, né, das pessoas, desatavam. E aí João diz o quê? Que não é digno nem de ser escravo do Senhor. Esse simbolismo aí da sandália, nem de ser o escravo eu sou digno, o servo, né? Aí a gente vê que o espírito, quanto mais amadurecido, quanto mais forte, mais elevado, a gente percebe a virtude da humildade neles. A força está na humildade, né? Ontem eu escutei uma coisa bonita, Ângela Tanaka está aqui, ela sabe, né, no estudo de ontem, de Geraldo Campetti, que ele diz assim, que o humilde tem os pés no chão, ele disse, mas a cabeça erguida. Então, ele tem dignidade, mas ele tem os pés no chão, ele sabe que não é o maior de todos, ele sabe que tem os na frente, né? Ele sabe exatamente o lugar dele. Então, essa perícope, ela traz uma fala que diz respeito à humildade. Quando ele reconhece o Cristo, apresenta o Cristo, e ele como nem digno de ser servo, de ser um escravo, né? Ele sabe exatamente o seu papel, qual é o papel dele, até onde vai, né? E onde começa o papel do Cristo. Agora ele tem autoridade, pela maneira como ele vivia, ele tinha autoridade quando ele falava, né? Parava todo mundo para escutar João Batista. O João, no capítulo 3:30, capítulo 3:30, diz o seguinte, que ele falou assim, é necessário que ele, Jesus, cresça e que eu diminua. Ele sabe até o momento em que ele deve sair de cena, para que Jesus apareça, né? E Jesus vai, quando Jesus mergulha no Espírito Santo e no fogo, está falando justamente desse batismo que é de Deus, que é do fogo, é o batismo espiritual, né? Será que tem alguém fazendo comentário aí, quer perguntar alguma coisa? Ô, Cris, o comentário aqui tem a... Deixa eu ver se aqui já se foi. A Ney vai dizer o seguinte, cadê? Ney Teixeira está sempre renovando-nos em seu ciclo eterno, né? Pois é, que lindo, né? Eu também trazer Exato. Ô, Cris, eu quero trazer uma reflexão, porque eu ficava imaginando que a gente só sabe desse contexto porque Humberto de Campos nos narra, né? Lá no livro Boa Nova. Mas eu fiquei imaginando o seguinte, o título da lição é muito interessante dessa perícope, porque não haveria humildade de João se não houvesse a humildade daquele que viria depois. Descrição significa se esconder por trás da cortina. Porque muitas das vezes a gente quer se apresentar o máximo que pode, né? Não, eu quero ser o bambambam, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo outro, para mostrar que tem conhecimento, que tem isso, aquilo outro. Mas eu acredito que João, conversando com Jesus, ele aprendeu com o primo, né?
Porque Jesus, Os primos. os primos, antes dele se apresentar, e digo mais, Cris, eu vou ser arvorado. Algumas pessoas acho que já comentou isso aí, e eu acredito que ainda não vi, vou pesquisar. O Severino Celestino, ele já deu uma pista de pesquisa. Eu refletindo hoje, eu vou trazer esse spoiler aí. Eu acredito que, olha, Jesus contou com esse Espírito 2 vezes. E contou com a terceira vez agora. Ele contou no Antigo Testamento, para falar da verdade. Ele contou no Novo Testamento para falar a verdade. E veio agora para falar a verdade. O Severino Celestino, ele defende isso, né? Há também quem defenda que não, que o Espírito de verdade é Jesus, né? Isso aí é uma... Isso aí é um assunto difícil da gente equalizar, né? Exatamente. Até mas porque, é isso. Kardec, Cris, quando ele fala na Gênesis, eu estava lendo hoje, na Gênesis, Advento de Jesus, e ele traz uma colocação muito interessante. Seria um equívoco imaginar que Jesus veria uma terceira vez. E também em espírito. E também só para uma doutrina, já que Jesus está acima de todos os missionários, né? De todas as religiões. Exato. Mas aí a gente deixa para o pessoal tirar as conclusões. Né? Mas é isso, muito bem colocado, porque isso realmente é um assunto que causa muita curiosidade, né? Olha, a Silvia, ela quer saber o poema, né, Silvia? O poema que eu li foi isso mesmo, viu? Foi de Quando o Amor Veio à Terra, que é do Djalma Argolho. Eu sempre mostro esse livrinho, né? O pessoal já sabe, gente, ó, todo riscadinho ele, eu amo, né? Cris falou tanto dele que eu não tive dúvida, comprei logo. Maravilha. E Dina Leide está falando assim, Cris, então João foi aquele que começou o trabalho de preparação da humanidade para a vinda daquele que iria tirar a humanidade das trevas interiores. Exatamente. Uma vez que a humanidade ignorava o espírito. Perfeito, Dina Leide, é isso mesmo. Obrigada pelo comentário, né? Olha, Conceição, Maria Conceição Moreira, Rinaldo, adoro imaginar os diálogos de Jesus com João Batista. Nossa, é de um carinho. E semana que vem vai ser o batismo, né? De Jesus. João vai batizar ele e Jesus é muito carinhoso com ele. Né? Como Jesus é carinhoso com os nossos erros passados, ele é com João, né? E, em vez de João ficar para baixo por conta da encarnação enquanto Elias, Jesus levanta ele, né? Jesus diz que ele estava ali prezando, com exagero, mas prezando pelo monoteísmo, pelas coisas de Deus, né? É muito lindo, realmente, é maravilhoso. Ângela Tamaca, nossa japinha. João 3,30, é necessário ele crescer e eu diminuir. Exatamente. Sabe a hora certa, né? De sair de cena para que Jesus entre em cena, né? Então vamos lá aqui. Nós já falamos, né, desse espírito forte, né, e tal. Olha só, lá no comentário bíblico, Atos, Novo Testamento, de Kinner, ele disse o seguinte, que é importante a gente saber isso para saber o que eles pensavam na época. Os judeus, geralmente, viam o Espírito Santo como o espírito da profecia, e alguns círculos o viam como uma força que purificava o povo de Deus da improbidade. Exatamente isso que a Dina Elta está falando. E o John Davis, no dicionário, né, no Novo Dicionário da Bíblia, diz o seguinte, o Espírito de Deus, porque quem é esse Espírito Santo que fala, né? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, o Espírito de Deus é um princípio ativo, operando no mundo, executando a vontade de Deus. Um emissário de Deus, né? Um representante, um preposto. E está presente em toda parte. É a fonte da vida física, intelectual e moral. Que coisa linda, né? Achei tão bonito isso que ele fala. E não deixa de ser, né? Lembrando que para nós espíritas, quando a gente fala Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? É o conjunto de espíritos superiores que colabora com Jesus na sua obra, na implantação do reino de Deus aqui na Terra, né? E que nos auxilia.
Então, quando diz mergulhado no Espírito Santo, a gente, espírito, pode entender assim, que está dizendo quando a gente sintoniza com Deus, sintoniza com Jesus, né? Com os espíritos superiores. Então, a gente estaria realmente sendo mergulhado nesse Espírito Santo, né? Tem mais algum comentário aqui? José Roberto Alencar. Tem Silene. Vamos lá, José Roberto Alencar. Mesmo porque Jesus falou que, digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor do reino dos céus é maior do que ele. Olha aí a humildade. Tem gente mais avançada que ele, mas ele é daqui na terra. Quem eram os nascidos de mulher? Jesus estava falando especificamente dos judeus, os nascidos de mulher, porque quem dá nacionalidade é a mãe, é o ventre, né? Estava falando disso, da questão dele encarnado. Olha aí, por que nascidos de mulher? Dos que estavam encarnados ali, dos judeus, ele era o maior, exatamente. É tão interessante isso, porque essa perícope, porque João descreve Jesus, João identifica Jesus, mas Jesus também identifica João. Vocês percebem? Notaram isso? Porque Jesus diz muitas vezes, ele de nascido de mulher, ele é o maior, né? Ele como Elias, ele vem com a força e espírito de Elias, né? Lá no Monte Tabor ele identifica João Batista também, né? Então eles, trocam aí uma bolinha, né? Deixa eu ver o que Silene diz. Boa noite, companheiros do Ideal, Deus nos oportuniza nesta noite de aprendizado, gratidão, assistindo da cidade de Amélia Rodrigues. Ai, que lindo, de Amélia Rodrigues, Bahia. Essa afirmação valeria até o dia de hoje, levando em conta a lei da reencarnação. Olha, pela evolução, pelo salto que João Batista, naquela época, já estava muito à frente, a gente não pode dizer com absoluta certeza, né, Alencar? Porque individualidades, uma pessoa pode dar saltos, né, na sua evolução, às vezes pelo sacrifício, pela renúncia. A gente não pode falar com certeza, mas a probabilidade é muito grande, porque depois de Jesus era João Batista. Foi isso que ele disse, né? Naquela época. Tá certo, José Roberto? Infelizmente, a gente tem coisas que não pode dizer né, Rinaldo? Não pode se arriscar, né? A gente pode imaginar o seguinte, o que a gente pode deduzir é de que esse espírito, né, a gente vai descaracterizar a personalidade agora. Esse espírito é um espírito que tem um avanço muito grande, porque ele fazia parte da falange da pleia de espírito. Era um espírito que, como o espírito que habitou o corpo de Maria, o espírito que habitou o pai de José, de Jesus, muita pleia de espíritos que se reuniram junto com Jesus, se comprometeram para vir à Terra para ajudar o trabalho de Jesus, a implantar o reino dos céus, inclusive ele conta com a gente. Isso, exatamente. Olha aí, Rosana Torres está lembrando, gente, muito bom, viu? Ela lembrando que na Boa Nova tem esse capítulo do Jesus e o Precursor. Isso, eu até li ele para a gente fazer a live. Boa recomendação, né? Então vamos lá, o que é que ele diz mais? Que Jesus vai, o que vem depois dele, né? Vai mergulhar no Espírito Santo, nós já sabemos o que é, e o fogo. Tanto na primeira revelação, que a gente chama, né? Primeiro, Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, o fogo, ele representa realmente a divindade, a manifestação de Deus, como um elemento de purificação, mas também de consumir, ou seja, a pessoa vai ficar para sempre no fogo do inferno, né? É um castigo, um juízo, tem essa conotação, né? Então, só o Messias tinha esse poder, como nós dissemos anteriormente, né? Quem consome para sempre o que não pode ser purificado. Então, isso é uma coisa importante. Por isso que o fogo tem isso, e por isso que é Jesus que tem autoridade, porque é o representante de Deus, o Messias. O Messias é que era responsável por, finalmente, fazer o juízo final. E, através do fogo, purificar ou consumir para sempre, né? É muito interessante isso. Está na Bíblia de Jerusalém, viu, gente? Essa aqui que a gente mostrou, né? Logo no início.
E aí, no capítulo 17, diz assim: a pá está na sua mão para limpar sua eira, e recolher o trigo no seu celeiro. Todavia, queimará a palha com fogo inextinguível. Olha só. Aí, o que era a pá? Na tradução de Haroldo Dutra, ele explica. Era um garfo de madeira que era para separar o cereal da palha. É um garfo grande, sacudia para cima o cereal no vento, né? E aí se separava, ele diz. Inclusive, esse método, em algumas regiões ainda do Oriente Médio, ainda é utilizado, até hoje. Então, João Batista, ele emprega essa ilustração, né, compreensível. Ele traz o Cristo como o grande limpador da eira, que separará os maus dos bons, digamos assim, né? Ele traz Jesus como o homem do campo, o trabalhador da terra. O que é trabalhar a terra? Trabalhar ali por dentro, trabalhar o sentimento, né? Limpar esse passado. Tem um sentido também de separar não só os bons dos maus, né? A gente lembra muito da parábola do joio e do trigo, aqui, separação do joio e do trigo, do bom e do mal, mas a separação também dentro de nós, do que é bom dentro de nós e do que não está bom ainda, né? Então, essa pá, é Jesus que com essa pá, que com seu amor, com seu carinho, com seu exemplo, com seu amparo, com seu consolo que nos dá, é Ele que vai fazer com que nós possamos conseguir expelir, expurgar o que tem de mazela na gente, de erro do passado, fica para trás, fica ao vento. É Ele que vai conseguir fazer isso, né? Através desse suporte, do exemplo que Ele deu, e de toda essa plede de espírito, de colaboradores dele, que trabalha para Ele em nosso benefício. Em nosso benefício, né? E então, Jesus diz também, quando eu falei, né? Jesus também identifica a João. Ele diz, inclusive, que João é o maior profeta, e que depois de João não tem mais nenhum, porque ele veio para profetizar o quê? A vinda do Messias. Messias veio, então ali acabou, né? Acabou ali a profecia. Eu queria, gente, trazer aqui para vocês também, no livro Pão Nosso, de Emmanuel, Psicografia de Chico Xavier, uma mensagem que fala justamente dessa figura que João Batista traz de Jesus como trabalhador divino. Eu vou apresentar aqui novamente para a gente ler junto, tá certo? É muito bonito também. Vamos lá. Vou colocar aqui para a gente ler junto, tá? Então, olha só. Emmanuel diz: apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no através de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas, que aguardavam o divino mensageiro no carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra
que lhe foi confiada as salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. O que é a eira? A eira era um local de terra, só que terra como se fosse pisada, bem dura, que ali era justamente onde fazia essa separação. Então, o que é a terra pisada e bem dura? São as provas que a gente enfrenta, as dificuldades, as expiações. É ali, na dureza, é ali que a gente sai da terra e volta para a terra, o pó, né? Ele levanta aquele garfo, sacode, mas depois o cereal desce, ele volta para a terra, né? Isso é muito significativo, né? Deixa eu tirar aqui para a gente fazer agora algumas reflexões, né? Vamos ver o que é que o pessoal está dizendo aqui, Rinaldo. Vamos lá. Aí. Kardec não foi, Dinaleide, Cris, veja que João foi o eleito pelo Criador para dar sustentação a Jesus no início do seu apostolado. Neste caso, foi João que aproximou Jesus do povo, que necessitava da renovação. Sim, porque ele estava com Jesus já antes, né? Jesus envia Elias, ele quando era Elias, já era um espírito da equipe de Jesus, que estava envolvido nessa missão, né? Então, ele vem justamente para chamar a atenção das pessoas. Por isso que o nascimento dele, a anunciação, a vida dele, gerou tanta expectativa a ponto das pessoas confundirem ele com Cristo, de tanto que ele chamou a atenção, porque tudo em torno dele foi maravilhoso, foi extraordinário, foi cheio de fenômeno. Com qual objetivo? Chamar a atenção. Chamar a atenção para a mensagem. O que é que ele está dizendo? E aí ele, com a autoridade dele, tinha, né, esse carisma, esse magnetismo, que ninguém ficava sem olhar para ele. Sem ficar embevecido com as palavras dele, e ao ponto de... eram batizados por ele, não era só o povo, não era só a turba. Não era só a turba, não. Olha, os fariseus vinham, né, muitos sacerdotes, só que nem sempre com a intenção realmente de fazer a transformação, que era o objetivo era esse, de fazer a transformação de ideia, a transformação moral, de se arrepender e mudar. Não vinham o quê? Vinham para mostrar que estavam ali para ser batizados. Apenas uma aparência, né, mas não era de coração. E aí ele se zangava, porque ele veio com aquele espírito forte, né, de Elias, com a força, raça de víboras, que já explicou aqui, Leozinho, que está aqui na live, Leozinho já explicou, né, a raça de víboras que vivia ali pelo Jordão, e que ele chama por conta disso. Mas quando ele encontra com Jesus, ele fica tão dócil, né, ele amolece, ele muda o discurso dele, é uma coisa linda. Vamos ver aqui. Carmen Fernandes, Ronaldo Soares falou tudo. Jesus conta conosco e somos nós que devemos trabalhar para ele. Ô, Carmen, se ele é o guia modelo da humanidade, como diz lá no Livro dos Espíritos, então a gente vai fazer o que ele faz, a gente vai tentar. E se ele fazia esse trabalho, se a gente recebe muito da espiritualidade amiga, dos colaboradores dele, do próprio Jesus, a gente tem que dar também. Quem foi que falou aqui da água que tem que correr? Falou aqui, alguém falou. Emmanuel, lá no livro Pensamento e Vida, ele diz assim, que nós somos tão beneficiados com o alto, nós recebemos tanto, que nós temos que deixar isso correr, escoar, nós temos que fazer o bem também, porque a água parada apodrece. O que é que acontece se a gente não deixar o bem também ser transmitido por a gente? Ele diz o seguinte, enfermidades, nós adoecemos. Se nós não praticamos o bem, se todo esse bem que a gente recebe,
A gente recebe o ar, a gente recebe as árvores, a gente recebe esse planeta bonito, a gente recebe a inteligência, o livre-arbítrio, a gente tem condições de escolher, de criar, de construir uma casa, de construir empresas com a inteligência da gente. Então, se a gente não usar para bem, a gente está apodrecendo o que tem dentro da gente e a gente vai ficar doente. É isso mesmo, viu, Carmen? Tá certíssimo. Machia e o mesmo Cristo, Sileide. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21, item 9. João Batista foi o grande missionário de Jesus, porque o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar pela sua superioridade. Exatamente. Ele tinha autoridade, né, para isso. Lili, João Batista é o único, com exceção de Jesus, que vê sua missão se realizar conforme foi previsto pelos profetas. Exatamente, Lili. Ele tem esse privilégio, essa bênção de ver a profecia dele se concretizar. Com ele ainda caminham. Encontra, mesmo ele sem ter muita noção, porque quando a pessoa está encarnada, o espírito está encarnado, ele não tem uma noção completa, até da missão. Muito comum esses missionários não se verem como missionários. Muito comum, até pela questão da humildade. Eles, mais tarde, eles são reconhecidos. Alguém falou aqui dos eleitos, né? Os eleitos são elegíveis. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Os poucos escolhidos não é que Deus sorteou, não. O escolhido é alguém que já está elegível. É alguém que já se autoelegeu. O que quer dizer isso? É alguém que já está pronto para a tarefa. Né? Então, ele pode ser eleito. Nossa, o povo está participando tanto, né? Dina Leide hoje tá, viu? Leia-se, afofando a terra e construindo caminhos e abrindo passagem. Olha aí, a 70 faces da Torá. Ela já está, vendo, abrindo caminho, fazendo estradas. Fátima, por aí, Dina Leide, nós queremos destaque. Ai, meu Deus, comentário anterior, né? Então, vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir. Eu estou aqui com o horário que a gente está. 10h10. Dá para a gente conversar, que já teve um momento de música, né? Nosso... Isso, exatamente, né? Então, ele fala o seguinte: ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Isso aqui é o finalzinho, né? Então, a gente vê o quê? João Batista, né? Ele apresenta esse Jesus como um homem do campo, simples, sem pompas. Ele não faz menção às leis, às aparências, às convenções, mas ele traz os sentimentos, o trabalho e a abnegação. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Ele traz Jesus como o Espírito, por ser superior, simples, humilde, trabalhando e esperando por nós. Porque Jesus era antes que nós fôssemos. Ele é e ele será, né? Então, nós estamos falando o quê? Que ele trabalha ali naquela terra, os sentimentos, o amor, a bondade, o perdão, é o trabalho da terra, né? Esse chão duro, inculto, que Emmanuel fala, são os nossos corações. Mas esse trabalho do Cristo é incansável, porque ele sabe do nosso potencial como anjos, né? Então, ele está em todas as revelações, em todos os testamentos, por conta disso, porque ele está desde o início, né? Imagine, gente, um amigo que esteve conosco desde o início e que está agora com a gente, nos amparando, e vai ficar conosco até o final dos séculos. Que amigo faz isso? Que tipo de amigo é capaz de um amor desse, de uma abnegação, de uma renúncia dessa, viver em prol? E aí o Emmanuel fala dessa abnegação, mas fala também de quê? Que também é uma lição para a gente, né? Ele sendo guia e modelo. Otimista. Olha só, otimista. Será que essa palavrinha, hoje, para nós, que estamos em tempos de Covid-19, significa algo? Diz aí, gente, o que é que vocês acham, hein?
Ivone, meu pai trabalha até hoje, exatamente. Rosana, bem-vinda, Júnior, ao estudo do Evangelho de Lucas. Que bom, estão conversando aqui, estão conversando no chat, né? Mas olha, observem que a palavra de Jesus é para todos os tempos. E aí a gente diz assim, essa palavra cabe tão bem agora, é porque ela cabe em qualquer momento, né? Agora nós estamos num sufoco muito grande, né? Acontecendo uma prova coletiva e outras individuais, cada um de nós está passando, na verdade, cada um de nós aqui está passando por alguma. Então, a palavra é otimismo, que é trazido nessa live de hoje. Trabalhar com abnegação e com otimismo. Nunca perder, sempre ter essa condição, né? E aí realmente, o joio e o trigo vem muito à nossa mente, né? O separar o cereal da palha. O que a gente pode pensar por separar o cereal da palha? O que é a palha? É o excesso, é o externo, é o acessório, né? Se a gente for pensar numa reencarnação, é o quê? É o corpo físico que a gente deixa o tempo todo, de período em período, nós deixamos, né? Lili, o batismo nasceu do pagamento a partir do paganismo, desculpa, a partir de uma deusa grega da prostituição, e João Batista traz o anúncio novo de emergir das águas e se renovar. Era a oblação, não era uma novidade, não era novidade, batizar, já existia realmente, né? Oblação, aliás. E agora tem uma coisa muito bonita que vem com João Batista, porque antes não era feito com uma pessoa. Então, João traz meio que um significado assim, olha, você para se redimir, para melhorar, você para evoluir, você precisa de alguém. Todos nós precisamos de alguém para nos amparar, para ir na caminhada. Então, a gente evolui nesse relacionamento, um com o outro, né? E quem pensa assim, mas eu sou solitário, eu não tenho uma família e tal. Tem. E a família espiritual? E Deus, que é o nosso Pai Criador? Quem se sente sozinho tem que lembrar que o nosso Deus verdadeiro, nosso Pai verdadeiro é Deus. Ele que nos criou e nos ama, né? Então, ninguém tem um Criador, ninguém é sem pai, sem mãe, sem irmão. Tem o nosso irmão maior, que é Jesus, tem nossa parentela espiritual, que possamos estar desencontrando, né, nas encarnações, mas ligados pelo afeto, um dia vamos encontrar também. Então, vamos lá. Dina Leide. Com certeza, a Covid nos convida a sair da zona de conforto e ajudar Jesus a levar esperança a todos por meio das ações humanas, né? Lembrando que a gente precisa cuidar da gente primeiro. Levar esperança, isso, verdade. A Adriana está dizendo, o pai continua criando o quê? O pai continua criando seus filhos. Deus cria o tempo todo. Ele não para. Eu não sei se foi isso que você quis saber, viu, Ivone? Mas aí você diz aqui. Júnior, Flor, sinto que minha estadia por aqui está com os dias contados. Ô, Júnior, de todos nós. E a gente não sabe o dia que vai não, amor, viu? Dina Leide, a Covid nos tira do serviço realizado nos templos e fazer como Jesus. E ao povo. Olha, sabe quem dizia isso também? Madre Teresa de Calcutá. Ela dizia, temos que ir até o povo, porque as pessoas podem estar com fome de pão e de amizade. Então, quando a gente decide ir até o outro, vamos levar o pão. A fome não espera, mas vamos levar a amizade também. Vamos levar o olho no olho, o sorriso, uma conversa, como é que está hoje, né? Então, vamos pensar nesses dois. E Lili está dizendo, João Batista era duro com todos. E daí vem Jesus e diz, ela vai terminar aqui. Ele vinha com aquele espírito de Elias, né? Um cuidado muito grande com a Torá, com a lei, com o monoteísmo. Ele enfrentou, gente, ele como Elias, ele enfrentou os reis por conta do monoteísmo, né? Então, assim,
ele é um espírito muito corajoso. No encontro dele, semana que vem, que eu não quero dar spoiler, ele vai amolecer o coração dele, né? Eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la, porém com amor. Os que se encontram com Jesus começam a incluir nos seus trabalhos, nas suas missões, o amor. Foi assim com Saul. Saulo também era observador da Torá, com excesso. Em Moisés, ele era o quê? Ele ia pela justiça, não é isso? Quando ele encontra Jesus, ele inclui, era a perseverança, a disciplina demais, né, que ele tinha. Quando ele encontra Jesus, ele inclui o que aí? O amor, o sentimento, né? Ney Teixeira, sem o labor não há evolução, e o labor mais difícil nosso são as más tendências que trazemos. Graças a Deus que temos o Evangelho de Jesus para nos guiar. Exatamente, né? Não mais fogueiras, não mais feras, não mais gladiadores. As feras estão dentro da gente. Principalmente o orgulho e o orgulho, que inclusive é o contrário da humildade, nós estávamos falando, que João Batista representa também, e a falta de caridade, o egoísmo, né? Então, humildade e caridade. Elza, no momento atual, subestimamos o toque físico para aprendermos o toque, substituímos o toque físico. Eu também acho isso, viu, Elza? Que o afastamento físico, não social, físico, o distanciamento, a gente está longe do nosso templo, que já foi dito aqui no chat, né, que todo local é campo de ação, é campo de trabalho de Jesus, o templo, a casa, onde quer que a gente esteja. A gente começa a exercitar o amor à distância, a gente começa a fazer uns passos, porque o abraço é um passe, né? Um abraço com amor, com sinceridade, é um passe no outro. E agora a gente está fazendo à distância. E não à distância por amor, né? Então não tem problema nenhum. Fátima Soares, Deus é a inteligência suprema, nada acontece sem sua vontade. Ele permite, é assim, sabe, Fatinha? Ele não quer que a gente passe por coisas ruins, né? Ele não queria que a gente tivesse agora na pandemia de Covid, ele não quer, né? Não é vontade dele, mas ele permite. Ele permite o que a gente precisa. E o pai sabe o que é melhor para o filho, e mesmo que doa, né? Ele deixa o filho cair, né? Faz essas coisas. É o jeito, né? Vamos lá. Deus continua criando. Ah, sim, Ivone. Pronto, ela esclareceu. Era isso mesmo que ela queria saber. Deus continua criando espíritos? Sim. Sempre, viu, Ivone? Então, temos espíritos mais velhos, espíritos mais... Aqui mesmo tem dois que devem ter sido daquela época. Eu e Rinaldo. Que devia pregar o contrário, enganar o povo. A gente devia ser fariseu. Ele está aqui, ó, se redimindo, né? Rosana, Cris, essa semana eu ouvi essa frase, ainda bem que a gente tem a gente, ainda bem que a gente tem a gente, contamos uns com os outros sempre, e aí lembramos o Cirineu que ajuda Jesus a carregar a cruz. Temos sim, temos uns aos outros. E quando a gente pensa que talvez esteja sozinho, a gente tem os amigos espirituais, é só se conectar. Temos Jesus, ninguém está abandonado, e não tem nada abandonado, ninguém fora, o leme não está vazio, Jesus está aí, né? Olha, todo tempo é sagrado. Resumindo, João Batista abriu a era evangélica para uma... João Batista, ele é um elo. Ele foi um elo entre a primeira revelação e a segunda. Ele liga. Isabel faz essa ligação, né? Meu nobre Júnior, tudo passa. Olha aí, Ney Teixeira, deixando carinho aí para o Júnior, nós também, né? Deus nos criou para sermos felizes e obedientes à lei. Exatamente. Isso aí é uma questão daquela parábola de Adão e Eva, que é a parábola da desobediência. A gente desobedece, se afasta da lei de Deus, e aí a gente tem que assumir as consequências. O que é que Deus faz naquela parábola? Bota Eva para ter filho, para dizer que a gente evolui e se redime pela dor, e coloca Adão para trabalhar na terra. Para dizer o quê? Que precisa de trabalho para evoluir, viu? Então, é isso mesmo. Muita paz para junto. O distanciamento corporal é para exercitarmos o amor mental, mas por Maria Rita Rodrigues. Agora a gente está longe, a gente sintoniza, fecha os olhos, se quiser, pensa, concentra, que a pessoa vai receber, viu? Vai mesmo. Bom, seguindo aqui,
O que é que a gente pode entender também por separar o cereal da palha, né? Os espíritos maduros e os espíritos imaturos, digamos assim. Os imaturos, que são aqueles inconsequentes que a gente falou, que Joana fala, não pensa para agir, faz de qualquer jeito, né? E os maduros são aqueles que refletem, que meditam, como aconselha Alcione. E aí a gente lembra que quando a gente passou para a fase hominal, gente, a gente passou pelos reinos, né? Mineral, vegetal, animal, hominal. Quando a gente chega no hominal, o que é que a gente recebe? Está lá na Gênesis. A memória, a consciência, questão 621 do Livro dos Espíritos, onde está a consciência, onde está gravadas as leis de Deus ou leis naturais, na nossa consciência. E recebe uma terceira coisinha. Quem é que lembra? O que é que a gente recebe, gente? O que é que a gente recebe? A memória. Não é, Rinaldo? Olha aí a responsabilidade. A gente recebe o livre-arbítrio. Então, a gente está falando aqui, nessa questão do cereal e palha, e da palha é a lei de causa e efeito. Certo? Então, os que queimam para sempre, os que vão ser consumidos, né, que é uma força de expressão daquela época, que era normal, são aqueles que vão seguir para as expiações. Outras encarnações, outros planetas, quem sabe, né? Mas o que é que importa? É que sempre há oportunidades. O problema é que a gente adia, né, Rinaldo? A gente quer competir com Deus, porque a gente sabe que ele está certo, mas a gente adia, a gente fica teimando, e eu vou fazer para ver no que vai dar. E aí a gente está adiando a felicidade da gente. A gente está adiando. O que é a felicidade? É a paz de consciência. O que é a paz de consciência? Dever cumprido. O que é que eu tenho? Bem simples assim. O que é que eu tenho para fazer hoje? Por exemplo, hoje eu tenho que levar o cachorro para vacinar. Eu fui me arrastando, mas tem que ir, né? Tinha que ir. Graças a Deus, esse dever eu cumpri. Então, assim, são os deveres, por mais simples que sejam, são os nossos deveres, né? Dinaleide estava respondendo aqui, livre-arbítrio. Adriana, egoísmo, isso. O que seria a vida eterna descrita na Bíblia, na visão espírita? Quando eles falam que querem ganhar o reino de Deus, né? Naquela época, o que é que eu faço para ganhar o reino de Deus? Eles achavam, Júnior, que o reino de Deus era aqui na Terra. A visão materialista que eles tinham, eram crianças espirituais, éramos nós, crianças espirituais naquela época, bem dizendo. Então, para eles, assim, eles não vão morrer e vai ficar aqui na Terra para o resto da vida, eles pensavam assim, era a ideia que eles tinham. A gente sabe o quê? Que eterno é Deus, que não tem começo nem fim, nós somos imortais, nós um dia fomos criados, certo? Agora, nós não morreremos, só o corpo, né? De vez em quando a gente muda de roupa. Mas nós somos imortais, tá certo? Não vamos ter fim, de jeito nenhum. Cris, essa pergunta dele é muito interessante, porque a gente já tem uma ideia de quanto intuitivamente, porque a nossa natureza não é da Terra, a nossa natureza é espiritual. Inconscientemente, intuitivamente, a gente já tem uma ideia da eternidade. Portanto, quando ele vai assim, que o que é a eternidade na visão espírita é o que a gente já tem a compreensão, porque, como Kardec diz, o espiritismo não veio falar nada do que já tem e já existe dentro do Antigo Testamento. Desde a antiguidade, agora, faltava nome, faltava uma pessoa que pudesse esclarecer a luz dos espíritos, daqueles que viveram aqui. Portanto, o espírito é imortal. Jesus já nos diz lá em João, porque mesmo que aquele que morra, se crer nele, viverá. O que é viverá? O espírito não morre. Como diz a Cris, o corpo é a carcaça, é a vestimenta do espírito. Um dia, quando o espírito voltar para casa, o corpo alimentará um outro corpo, uma outra oportunidade. Mas o espírito é imortal. Ninguém morre. Né? E olha que os hebreus eram craques nisso. Eles sabiam, porque Jesus lhe dava, quem diz que eu sou? Uns que eram os profetas, os que acreditavam que era Elias, outros João Batista, enfim. Quer dizer, percebe de que os hebreus já acreditavam na reencarnação, na imortalidade da alma.
Agora, o Espiritismo, ele vem facilitar o entendimento para nós, a compreensão para todos nós. E é justamente isso que João vai fazer. João veio dar uma condição favorável para que Jesus trabalhasse a ira daqueles homens e os nossos dias atuais. Preparando a rocha, né, a pedra, a terra dura que ainda é os nossos corações, né? Corações, exatamente. Ainda falta muito versículo, né? E essa terra dura, essa eira, onde vai haver essa seleção, a gente pode entender também como a seleção, essa dura eira, como a terra, e essa seleção que vai ter, essa separação do joio e do trigo, que Cicleide lembrou aqui, Cicleide Barros, e que nós sabemos muito bem o que é, porque estamos na época de transição, né? Lili, Deus é eterno, não teve início, não teve fim, exatamente. E nós somos infinitos, tivemos início e não teremos fim, graças a Deus, né? Então, vamos lá, último versículo, bem a conta, né, Rinaldo? Meu Deus do céu. Então, versículo 3,18 agora. Exortando também, com muitas outras palavras, evangelizava o povo. Então, olha só, João, ele evangelizava. Será, quando diz assim, muitas outras palavras, que palavras são essas? Será que eram só palavras que saíam da boca? Da boca saiu o quê? O anúncio do Cristo, as boas novas, né? Mas a gente pode entender também, como outras palavras, que maneira eu tenho de me comunicar? Será que eu me comunico só pela fala? Será que eu não me comunico pelas minhas ações? Eu digo quem sou pelas minhas ações, né? Então, o evangelizar aí, ele requer principalmente as ações. Porque se a palavra, ela convence, o exemplo arrasta. Então, evangelizar não é só falar. Evangelizar é quando a gente sair daqui, nós todos, amigos, sairmos daqui, que conversamos, né? Eu adorei o estudo, viu? Amei, foi ótimo. O pessoal estava aqui participando o tempo todo, né? Então, é quando a gente sair daqui, a gente praticar. É o vivenciar lá de Alcione, que é o finalzinho que vem com Jesus, né? Vem essa parte que é a parte espiritual, o fogo. Fogo é o batismo espiritual. Então, vamos ver. Boa noite, viu, Débora? Alencar está dizendo, a vida é um contínuo, estagiando no plano físico, ou seja, no mundo dos efeitos, e ampliamos o aprendizado no plano da causa, plano espiritual. Nós evoluímos nos dois, né? Vamos ficar assim, indo e voltando, nos dois evoluímos, agora mais quando encarnados, nas ações, Alencar isso. Rosana Torres, doutor Bezerra de Menezes, fala que muitos procuram a glória da sublimação, mas outros preferem a prisão das viciações. Livre-arbítrio, a misericórdia infinita de Deus permite nossas voltas para a reparação. Exatamente. Ó, Fatinha perguntando aqui. Cris, existe diferença entre exemplo e vivenciar? Olha, do exemplo, a gente está vivenciando, né? A gente vivenciando o Cristo. O que é que Manuel fala até em caridade essencial no texto dele? Ele diz que sejamos o próprio evangelho. E aí tem aquela frase que atribui a Francisco de Assis, mas que nem é que vá e evangelize. Se precisar, use as palavras. Então, é isso, evangelizar pelo nosso comportamento, pelas nossas obras, pelo que nós somos. Então, nós vivendo, estamos sendo a própria carta viva que Paulo falou, estamos sendo o exemplo, Fatinha. Obrigada pela pergunta, né, que fechou bem. Gratidão, Cris, Rinaldo, Cicleide. Ó, Gabi aqui. Chegasse agora, foi Gabi. Eita, que nem acreditei quando vi que ainda estava ao vivo. Boa noite. Deus nos abençoe, Rinaldo, que chegou agora, né? Fatinha, obrigada pela oportunidade. A pergunta foi ótima, obrigada pela oportunidade que a gente fechou aí com sua perguntinha. Espero que eu tenha conseguido, né, me expressar bem. É isso, Rinaldo. São 22h30. Nossa, festinha do sábado. Acabou. Vou fechar com o pensamento de Humberto de Campos.
Rosana já falou aí, né? Boa Nova, capítulo 2, Jesus e o Precursor. Ele destaca duas coisas interessantes aqui, finalizando esse último item, exortação da evangelização, né? Transcorrido alguns anos, vamos encontrar o Batista na sua gloriosa tarefa de preparação do caminho à verdade, precedendo o trabalho divino do amor, que o mundo conheceria em Jesus, enquanto o amor veio à terra. E por fim ele vai dizer, olha que coisa mais linda Humberto de Campos vai trazer acerca do pensamento de Jesus sobre João Batista. O mestre dos mestres quis colocar a figura franca e áspera do seu profeta no limiar de seus gloriosos ensinos. E por isso encontramos em João Batista um dos mais belos e de todos os símbolos imortais do cristianismo. Rapaz, é fantástico. Nossa, esse espírito de João Batista, eu sou apaixonada, é incrível, assim, ele me inspira muito a coragem, a fé, a perseverança, né? E aí nós vamos entrar junho, assim, vamos comemorar o São João, né? Que ainda vai ter João em junho, aqui, semana que vem é o batismo dele, João Alves, meu parceiro de NEP Brasil, vai estar aqui. Cadê? Deixa aqui, vamos ver Vamos ver o cartaz da próxima semana? Bota aí, Cris, por favor, o cartaz dele. Tá certo, vamos lá. Cadê Joãozinho? Olha ele aqui, tô vendo a barba dele. Olha aí, gente, João Alves é meu parceiro do NEP Brasil, é meu par, porque o NEP Brasil tem pares, como Jesus mandava de 2 em 2, né? Cada região do Brasil tem um par de amigos que pode apoiar um NEP para abrir, né, para dar alguma orientação, para alguma ajuda, para receber sugestões. E aí no NEP Brasil, no Nacional, fica aí o Joãozinho, viu? E aqui o momento musical vai ser com Wesley Gama, olha só que bom. Sábado nós esperamos vocês para esse momento lindo que é o encontro de João Batista com Jesus, né? O batismo deles é uma coisa maravilhosa. E eu queria dizer uma coisa, Rinaldo, nem combinei contigo, mas vou pedir permissão aqui mesmo. Fique à vontade. O mês de junho, o projeto Escutatória, que eu faço parte, que tem lives às quartas, às 18h30, na FEB TV e na TV7, a gente vai passar o mês de junho falando dos homens do caminho, viu? Então vai ter João Batista, vai ter José, vai ter Estevão, e que as lives vão ser feitas por homens e as mediadoras são só mulheres. Perfeita, não poderia ser diferente, né? Comemorando aí o junho desses homens maravilhosos que nós tivemos, né? Isso, gente. Uma coisa interessante aqui, que o Júnior colocou, ó. Cadê? Olha aí, aqui ele colocou. Obrigado pela atenção de todos. Estou lendo Nossos Filhos São Espíritos, de Hermínio Corrêa de Miranda. Muito bom, Júnior, muito bom. É isso aí. Seja bem-vindo ao nosso estudo de Abreu. É um estudo que a gente realiza todos os sábados, a partir das 9 horas. Quando não é eu, é a Cris que faz a mediação dos convidados. Quando há, sempre vem convidados. No mês que vem, realmente, é um mês especial em todos os sentidos, né, Cris? A gente vai dar um spoilerzinho. No dia 12, a gente vai comemorar, a partir das 19 horas, o aniversário da existência do senhor Honório Onofre de Abreu. Irá iniciar às 19 horas, vai ter música, vai ter 3 pessoas maravilhosas que conviveram. Gente, vai ser imperdível. E à noite nós temos a nossa querida Cris também aí ministrando um trabalho com o convidado da noite, tá certo? Mas já quero antecipar para vocês que o mês de junho, como a Cris falou, e realmente, Fátima, eu também adoro o mês de São João. Olha, pense para mim, é um dia especial. Coisa de nordestino. É tudo de bom. Emanuel Silvestre chegou, Fátima está avisando, Manuzinho, chegou atrasado, mas chegou. A gente sabia que você ia chegar atrasado, a gente se estendeu mais um pouquinho, né, Cris? Mas, gente,
Eu só tenho Cris, minha parceira, minha amiga, minha irmã do coração, por mais essa oportunidade. Brilhantemente você trouxe com sutileza, com carinho, com amor, com muita dedicação. Narrar, falar sobre esse espírito é tudo de bom para todos nós. E a gente só tem a agradecer a você por essa dedicação sua, por esse carinho, esse amor que você tem pelos NEPs, pelo seu trabalho escutatório, por tudo que você faz, você coloca amor. E a gente fica muito feliz por tudo. A gente pede a Deus, a Jesus, que abençoe o nosso companheiro Osgley, né? Que Deus dê força, coragem para ele superar e surja uma outra oportunidade, com certeza, dele poder estar aqui com a gente, né? E eu quero agradecer também esses corações que pararam 1h30 para estar aqui conosco e estão todos os sábados. A gente sabe que cada um tem as suas atividades, familiar, pessoal, e a gente entende os que chegam e assistem. Mais uma vez, Júnior, Flor, venham sempre, seja bem-vindo, seja abraçado pelo amor do Cristo. E eu quero agradecer esses corações maravilhosos que partilham conosco essa convivência. Não só com o NEP Honório de Abreu, os NEPs do Brasil. Quem puder acompanhar os NEPs do Brasil, gente, vejam, sigam nas redes sociais. Quase todos os dias tem estudo do NEP nas regiões diversas do nosso país. E é importante a gente nos conectarmos e focarmos aquele como direcionou o nosso benfeitor espiritual que orientou Allan Kardec. Vede Jesus, guia e modelo para todos nós. Tive câncer 2 anos atrás e ele voltou. Com essa Covid eu estou temeroso. Confie, meu irmão. Confie, Júnior. Estamos juntos, orando. Cris sabe o que é isso. Só perseverar, Sim. confiar e acreditar. Você vai vencer, como muitos virão vencer. Porque o vencer é preciso a gente ter a maturidade de entendimento do que é o vencer. Seja a vontade de Deus e não a nossa. Mas com fé em Deus e unindo corações, todo mundo de mãos dadas, iremos chegar lá. Isso. Eu acho que já falei demais, está na hora da gente fazer o que, Cris? As nossas as orações. Eu quero também agradecer a você, viu, Rinaldo, por tudo. Agradecer esses amigos maravilhosos. Júnior, um dia, a cada dia, o seu problema. O que é que tem para resolver hoje? Vamos resolver. Amanhã vai resolver. E assim a gente vai fazendo a parte da gente. Deus está agindo. Ele está agindo, viu? Ele começa a agir quando a gente não tem mais o que fazer. Aí, ali, né, ele age. Viu, gente? Então, um beijo para todo mundo. Obrigada pelas contribuições. Desculpe não ler os últimos comentários. Eu vi os agradecimentos aqui, né? Vi as felicitações, os desejos de uma boa semana. Obrigada a todo mundo. Fiquem com Deus. Tenham uma semana maravilhosa. Que sábado a gente se encontra de novo. Vamos orar. Okay. Você que está com o coração aí cheio de amor para dar, nos preenche agora com essa oração. Vamos. Transborda o sentimento de amor para todos nós, conexão ao Pai Celestial. E a seu Honório, né? A gente agradecer ao seu Honório, que está sempre nos ajudando a vencer os apelejos de cada dia, e principalmente lhe ajudando durante a semana para que você pudesse trazer, e que ele ajude o nosso companheiro João para que ele possa discorrer também, junto com você, o trabalho próximo sábado. Paz, alegria e saúde dos irmãos. Amém. Vamos orar, gente. Vamos unir nossos corações aqui, agradecer a Deus por essa oportunidade, quando estamos unidos em torno de seu nome, de sua mensagem, aqui, recebendo e, ao mesmo tempo, emanando amor, né, para todos que estão aqui reunidos nessa live, para os que estão lá fora, nos hospitais, estão nas áreas de conflito, todos que estão passando por suas provas individuais e coletivas, que possamos, desse momento, dessa bênção que estamos recebendo agora, que eu tenho certeza que estamos sendo beneficiados, que possamos também beneficiar outras pessoas
através da prática do Evangelho. Nós agradecemos a Jesus, o nosso amigo, por nos sustentar, estar conosco dia a dia, ao nosso lado, que nos conectemos com o seu amor, com a sua paz, com a sua saúde, que essas bênçãos também possam alcançar todos os seus familiares, seus amigos, todos que nesse momento estão necessitados. Né? Agradecemos o amparo espiritual de Honório de Abreu, esse espírito que foi o precursor dos NEPs, a equipe espiritual, nossos anjos guardiões, né? Abençoar a Rede Amigo Espírita, que faz esse trabalho de divulgação do Evangelho do Cristo e beneficia tantas pessoas, que possamos seguir firmes, abnegados, resignados, mas otimistas e trabalhando por toda a semana. Fiquem com Deus, que Jesus abençoe cada um de vocês. Muito obrigada pelo estudo de hoje, pela companhia e por tudo que eu recebi aqui de vocês hoje. Eu estou saindo da live com o coração cheio, transbordando mesmo de amor, viu? Mas é que eu recebi, viu, Rinaldo? Foi isso, é porque eu recebi. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigado, gente. Tchau, gente.